Uma pergunta recorrente aqui no canal é: qual é a melhor GPU para rodar Stable Diffusion? Se você tem um orçamento ilimitado, a resposta é bem simples. Mas se você é como eu, que está contando os reais para comprar uma GPU nova, aí a resposta fica mais complicada. Então, se você quer ter uma boa GPU para rodar seus modelos do Stable Diffusion sem gastar muito, mas com um bom desempenho, vem conferir esse vídeo. Para começar esse vídeo, eu vou falar um pouco sobre as placas da linha profissional da NVIDIA. Eu não vou recomendar a compra de nenhuma dessas placas e elas estão meio que fora do escopo desse vídeo, mas é interessante você saber que elas existem. Essas placas da linha profissional são diferentes das placas para consumidores normais por dois motivos. O primeiro é que elas têm mais memória do que as placas normais da NVIDIA. Tudo bem que existe uma A2000 ali com 12 GB de VRAM, que seria o equivalente a uma RTX 3060. Mas, por exemplo, o topo de linha, que é a A6000, tem 48 GB de VRAM. Isso é 2 vezes mais do que você teria na melhor placa possível para um consumidor comum. Além disso, essas placas podem rodar em paralelo. Você pode ter 2 ou até 3 delas no seu computador para maximizar ainda mais a VRAM. Ela funcionaria como uma placa gigantesca com a VRAM das 2 ou 3 placas que você colocaria em paralelo. Então, a menos que você queira montar uma workstation muito potente com mais de uma placa, ou que você esteja interessado em ter mais do que 24 GB de VRAM, eu não recomendaria a compra de nenhuma dessas. Embora eu tenha uma dessas, mas em outro vídeo eu explico por quê. Indo para as placas que são feitas para o consumidor normal, a gente tem hoje duas linhas principais da NVIDIA que continuam sendo fabricadas. A linha 30, que engloba desde a RTX 3060 até a 3090 Ti, e a linha 40, que também engloba desde a 4060 até a 4090 Ti. Vamos falar primeiramente da linha da RTX 30. Esses são todos os modelos que estão disponíveis hoje. Eu tinha falado que começava na 3060, mas na verdade tem uma anterior, que é a 3050. E agora a gente tem que começar a pensar: qual dessas placas seria a melhor para rodar o Stable Diffusion hoje? E uma pergunta adicional: qual dessas placas seria a melhor para rodar o Stable Diffusion no futuro? E no futuro próximo, nem estou falando de coisa de 1 ano ou daqui a 2 anos. Por quê? Hoje, a maioria dos modelos do Stable Diffusion tem entre 2 e 5 GB. E quando você usa o Stable Diffusion, esse modelo é carregado inteiramente para a memória da placa. Ou seja, você precisa ter VRAM suficiente na sua GPU para comportar o modelo inteiro. Então, se você quer rodar um modelo que tem 5 GB, como o modelo padrão do Stable Diffusion 1.5, que já tem 5 GB, você precisa de uma placa que tenha pelo menos esses 5 GB. Mais o que é usado pelo Automatic 1111, que é a interface que roda o Stable Diffusion, e mais o que é usado pelo Windows ou pelo Linux. Então você teria que ter pelo menos 6 GB na sua placa para rodar o Stable Diffusion confortavelmente hoje. Porém, hoje, se a gente for no Reddit, a gente vai ver que acabou de vazar o novo modelo do Stable Diffusion, o Stable Diffusion XL ou Extra Large. Vazou a versão 0.9 dele, então nem é a versão 1.0 ainda, mas a gente já sabe que esse modelo tem 13.5 GB. Então, se você tem uma placa que não tem pelo menos 16 GB de VRAM, você não vai mais conseguir rodar o Stable Diffusion nessa versão nova. Então, pensando no futuro, e eu não estou falando do futuro daqui a 1 ano, mas o futuro daqui a 1 mês, se você não tiver pelo menos 16 GB de VRAM, você já não vai mais conseguir rodar bem o Stable Diffusion. Tudo bem que um usuário já conseguiu fazer uma versão pruned, uma versão mais compacta desse modelo novo, em 6.7 GB. Mas ainda assim, você precisaria ali de pelo menos uns 9, 10 GB para conseguir rodar mesmo a versão já otimizada desse novo Stable Diffusion. Então, voltando aqui para a linha 30 da NVIDIA, eu já descartaria qualquer placa com menos de 10 GB de VRAM, porque essas já não te atenderiam mais daqui a alguns meses. Eu já descartaria a 3050, 3060 Ti, 3070 e 3070 Ti, e já descartaria até a 3080 na versão de 10 GB dela. A NVIDIA tem dessas de lançar uma placa com duas versões diferentes, é uma placa com o mesmo número, 3080, mas uma versão tem 12 GB de VRAM, outra tem 10 GB. Então, para recomendação, eu já iria só para as placas que têm 12 GB ou mais. Então, isso já diminui bastante aqui a nossa lista de placas possíveis. Já ficaria, então, só a RTX 3060, que tem 12 GB,
a RTX 3080 na versão de 12 GB também, e as 3090 e 3090 Ti. Agora vamos falar um pouco mais sobre essas 4 placas. A 3060 hoje é a que tem o preço mais em conta dessa lista. Se a gente começar a pesquisar, a gente vai ver que eu consigo encontrar ela por R$ 1.800, que eu acho que é um preço bem em conta para o que ela entrega. Só tomem cuidado, que a 3060 ela também tem 2 versões, a 3060 e a 3060 Ti. E a 3060 Ti, que teoricamente era para ser um upgrade, não é bem um upgrade. Se a gente voltar aqui nas especificações, a gente vai ver que a 3060 tem 12 GB de VRAM, enquanto a 3060 Ti tem 8, tem 4 GB a menos. Ela tem um pouco mais de CUDA cores, ou seja, ela é um pouco mais rápida, mas com menos memória, ela não vai conseguir rodar o Stable Diffusion Extra Large, que é a próxima versão que vai ser lançada. Depois da 3060, a gente tem a 3080, que é um meio do caminho um pouco esquisito, porque ela tem os mesmos 12 GB de VRAM da 3060, entrega mais rapidez, mas por um preço muito maior. Eu já não consideraria a compra da 3080, nem da 3080 Ti. Eu já pularia direto para a 3090. Aí sim, 3090 com 24 GB de VRAM vai te dar memória suficiente para você trabalhar não só com Stable Diffusion para gerar imagens, mas também para fazer treinamento de novos modelos. O treinamento exige mais memória do que a simples geração de imagens. Além disso, a 3090 é muito mais rápida do que a 3060. Então a gente parte aqui de 3.500 CUDA cores mais ou menos no 3060 para 10.000 CUDA cores na 3090. Então a gente está falando de 3 vezes mais rapidez do que a 3060 que a gente estava falando antes. Porém, isso vem a um custo. Nesse mundo maluco que a gente está de falta de GPU, a 3090 simplesmente não baixou de preço depois do lançamento da linha 40. Era de se esperar, né, que com placas mais rápidas sendo lançadas, a 3090 começasse a baixar um pouco de preço. Mas não é assim. A gente está vendo que a 3090 está custando entre 12 mil, tudo bem, tem versões de 9.500, mas a maioria das versões está custando entre 12 mil a 20 mil reais. É um preço muito grande. Por esse preço aqui, já compensa pular direto para a linha 40. E aí a gente começa a falar da linha 40, que é a linha atual, a linha mais moderna da NVIDIA. Já tem gente falando de uma linha 50, mas eu acho que essa linha 50 não vai vir nem esse ano, nem no próximo. Talvez só lá em 2025. Minha opinião pessoal. Quando a gente pula aqui para olhar quais as opções possíveis da linha 40, a gente vê uma coisa mais ou menos parecida com o que a gente viu da linha 30. Não existe uma 4050, mas tudo começa aqui na 4060 e vai de novo até a 4090. Agora, a NVIDIA deu uma pisada na bola muito grande com essa 4060. 4060 era para ser um upgrade em cima da 3060, como era de se esperar, mas não é. A 3060 tem 12 GB de VRAM. E a 4060 tem 8. Além disso, a 4060 também é mais lenta do que a 3060. Dá pra ver que ela tem menos CUDA cores, tem 3072. Tudo bem, ela é uma arquitetura diferente, mas ainda assim é uma pisada de bola muito grande. Mas eles deixaram essa 4060 Ti com uma versão de 8 GB, que ainda é uma versão pega trouxa, então cuidado, não compre essa 4060 Ti na versão de 8 GB. Existe uma 4060 Ti na versão de 16 GB. Eu tentei encontrar, mas aparentemente ela não existe no mercado. Você olha em todas as lojas aqui no Brasil e você só encontra 4060 Ti versão 8 GB. Não tem em lugar nenhum para vender, pelo menos onde eu procurei, a versão de 16. Então, eu já desconsidero dessa lista a 4060, tanto a Ti quanto a 4060 normal. Aí a gente pularia para a 4070. A 4070 já parece interessante. Ela é mais rápida do que a 3060 que a gente analisou, mas tem a mesma quantidade de VRAM, então você fica ali naquela... é melhor, mas não é tanto. E aí quando você vai ver o preço da 4070, você vai ver ela em torno de R$5.000. Eu particularmente não acho que esse é um bom custo-benefício. Você vai ali para duas vezes e meio o preço da 3060, sem ganhar nada em memória e ganhando um pouco em velocidade. Sendo assim, eu já descartaria toda a linha 4060 e toda a linha 4070. Eu ficaria com a 4080 e a 4090, que são as duas mais rápidas aqui dessa linha 40. A 4080 tem 16 GB de VRAM, então você já tem um certo conforto ali para rodar modelos futuros e até para fazer treinamento. Mas
ela continua sendo aquele meio do caminho um pouco confuso. A mesma coisa de da 3080. Ela custa caro, entrega, mas não entrega tanto assim. Então, eu acho que a única placa que vale a pena aqui na linha da 40 é a 4090. Ela é rapidíssima, ela é a placa mais rápida que tem na linha para usuários comuns, ela tem 16.000 CUDA cores. Isso é 5 vezes mais rápido do que aquela 3060 que a gente viu. E ela tem 24 GB de RAM, ou seja, tem 2 vezes mais VRAM do que a 3060. Só que isso vem a um preço. Hoje, as 4090 estão entre 10 mil e 13 mil reais. E tem algumas marcas ainda que vão até 20 mil. Mas entre 10 e 13 seria um preço ok para pagar numa 4090. Vale esse preço? Eu acho que vale. Essa é a melhor placa que você pode ter no seu computador da linha das placas para usuários comuns da NVIDIA. Agora, você quer pagar esse preço? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. O interessante é que quando a gente compara a 3090 com a 4090, a gente vê que teve um grande ganho em velocidade. Foi ali de 10 mil para 16 mil CUDA cores, então a gente está falando ali de 50% a 60% mais rápido, mas a memória não aumentou. E na verdade existe um downgrade oculto aqui. Você conseguiria na 3090 colocar duas 3090 para rodar em paralelo, mas você não consegue mais fazer isso na 4090. Então, se você é uma pessoa que está pensando em ter ali um setup ali com duas placas para chegar em 48 GB de VRAM, você só consegue na 3090. Dito isso, qual que é meu veredito final? Quais as duas placas que seriam as melhores placas hoje para você rodar o Stable Diffusion? Primeira, se você quer o máximo possível de performance, tem dinheiro sobrando aí, tá com uns 10, 12 mil reais no bolso para comprar à vista essa placa, eu diria que a 4090 é uma ótima opção. 16 mil CUDA cores, 24 GB de VRAM vai te dar ali o máximo possível que você pode ter num computador normal, tendo as placas para um consumidor normal. Você não conseguiria colocar duas em paralelo, mas eu acho que 24 GB de VRAM é o suficiente para rodar o Stable Diffusion liso e também para fazer treinamento. O custo, 10 a 12 mil reais. Agora, se você está pensando em custo-benefício, eu diria para voltar lá na linha 30 e comprar a 3060, não a TI, a 3060 normal, que vem com 12 GB de VRAM. Tudo bem, tem poucos CUDA cores, ela não é uma placa muito rápida, só 3.500 CUDA cores, mas ela te dá a memória que você precisa para rodar o Stable Diffusion liso, inclusive na nova versão Extra Large, que vai ser lançada daqui a alguns meses e que vazou ontem. Ela também vai te permitir fazer treinamento, conquanto que você use 8-bit Addon e Xformers. Então, existe um jeito de fazer treinamento nessa placa. Você não precisa dos 24 GB. É possível. Claro, treinamentos com poucas imagens, mas é possível. E de resto, as outras da linha 30 eu não recomendaria. Mesmo a 3090, eu acho que não vale a pena, porque os preços não baixaram, ainda está muito alto. E se você realmente quer colocar um setup com mais de uma placa, eu já diria para pular direto para a linha profissional da RTX, da RTX, daquelas A2000, A4000 e A6000 que a gente viu no começo do vídeo. E antes de terminar, eu tenho um último adendo aqui. Quando você pensa em comprar uma placa de vídeo, não é só a placa que importa. A placa vai depender de duas outras coisas para funcionar bem. Não é o processador, por incrível que pareça. É a memória RAM do computador e a fonte. A NVIDIA recomenda que você tenha 2 vezes mais RAM do que VRAM. Então, se você compra uma placa com 12 GB de VRAM, como é o caso da RTX 3060, você deveria ter pelo menos 24 GB de RAM. Se você compra uma placa com 24 GB, como é o caso da 3090, você deveria ter pelo menos 48 GB de RAM. Então pense bem antes de comprar uma placa com muita VRAM. Se você precisar, você também vai ter que fazer um upgrade na sua RAM. Outra coisa é consumo de energia. Eu já tive uma 3060 e ela roda com mais ou menos 350 watts. Então se você tem uma fonte ali em torno de 500, 600 watts, ela vai aguentar. Mas se você vai para uma RTX 3090, você vai precisar de uma fonte de no mínimo uns 750 watts. Se você for para 4090, que é a topo de linha da linha 40,
você vai precisar de uma fonte de no mínimo 1000 watts. Além disso, a 4090 e toda a linha 40, na verdade, tem conectores específicos para ligar a tua fonte na placa. Então, talvez você precise ou de uma fonte que já vem com um novo conector, que são poucas no mercado, pelo menos aqui no Brasil hoje, ou você vai precisar de um cabo adaptador. Então, você vai ter que gastar mais dinheiro com um cabo adaptador, ou comprar uma fonte que já vem preparada para ela. Se você está lá na 3090, que também consome muita energia e também vai precisar de uma fonte com bastante potência, você não vai precisar do cabo adaptador, mas talvez você precise de até 3 cabos. Então, por exemplo, uma 3060 que usa um cabo único de 8 pinos, está anos-luz de distância de uma 3090 que pode usar até 3 cabos de 8 pinos. Então, garanta que a sua fonte tem cabos reserva sobressalentes suficientes para conseguir alimentar essa 3090. E por hoje é isso, eu acho que esse vídeo responde bem qual placa comprar, mostra um pouco os preços do mercado hoje. Eu não acho que esses preços vão mudar muito nos próximos meses, então vai ficar mais ou menos por aí. A gente não vai ter grandes variações do dólar e a Nvidia não vai do nada começar a fabricar tanta placa de vídeo que vai baixar o preço também. Vai ficar mais ou menos nisso. Eu acho que esse vazamento do Stable Diffusion na versão nova veio bem a calhar para mostrar pra gente que VRAM ainda é importantíssimo. Então, leve muito bem isso em consideração quando for escolher a sua nova placa. É isso aí, pessoal. Deixa um like nesse vídeo aí se você curtiu, chegou até aqui. Se inscreva no canal, a gente está fazendo sempre mais vídeos sobre Stable Diffusion e sobre outras inteligências artificiais que também podem ser usadas no dia a dia. Falou, pessoal!